Saldo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Para a honra e glória de Deus, vou ler aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e aleijados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que descia ali era curado quando saía das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que me ajude, que a água, quando é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. E disse Jesus: Levanta, toma a tua cama e anda para a glória de Deus. Esse Deus poderoso, Santo dos Santos. Esse Deus que é o verdadeiro pastor que está conosco 24 horas. Ele sabe das suas necessidades, do que você está precisando. Como esse paralítico aqui. Ele jazia na cama 38 anos. Deitado, sem levantar. E ele estava ali, junto com aqueles outros, há muitos anos, esperando o movimento das águas. Mas sempre que ele tentava, o desejo dele de ir, entrar, descia outro no lugar dele. E como Jesus, ele é poderoso, ele sonda os pensamentos e os corações e conhece o desejo de cada um, ele deixou uma festa e foi lá para Jerusalém. Para que, justamente para levantar esse necessitado, esse oprimido, cansado e abandonado também, Porque ninguém ajudava ele. Ele estava lá. Mas Deus estava contemplando ele, estava nas mãos do Senhor, ele não estava sozinho. Deus estava olhando para ele, como está olhando para mim e para você. E Jesus chegou e disse que quer ser curado. E ele, olhando para Jesus, disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Porque quando ele se esforçava um pouco para ir, já descia outro no lugar dele. E com Jesus não tem outro na sua frente, nem ninguém, nem nada. Jesus chega e faz. Porque a obra é dele. Tudo é dele, porque dele para ele são todas as coisas. E Jesus perguntou para ele: quer ser curado? E neste momento você que está aí do outro lado me assistindo. Para a glória de Deus, o mesmo Deus que levantou esse paralítico da cama, ele também fala para você: quer ser curado, quer ser curado? É da angústia, da ansiedade, da dor da perda. Esse Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra para curar, como ele me curou. Porque só ele verdadeiramente conhece a nossa dor, a lágrima que cai à noite quando deitamos no travesseiro. Esse Deus é ele que está 24 horas, porque ele não dorme jamais. E o verdadeiro socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E para a glória de Deus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse é o verdadeiro socorro, que está sempre presente. E ele ficou falando com Jesus: Senhor, não tem ninguém que me ajude, que me coloque no tanque,
para eu descer, para receber o milagre. Ele disse que não tinha ninguém. Não sei se com você acontece, o mesmo que eu desejo de todo o coração, que tenha sempre alguém do seu lado para te ajudar. Mas às vezes, né, olhamos para a direita e para a esquerda e não vemos ninguém, mas eu vejo Deus. Sempre na minha vida foi Deus e sempre será. Jesus disse, quer ser curado? Mas ele falava que não tinha ninguém para ajudar. E Jesus disse, toma a tua cama, levanta e anda. Pega a sua cama, levanta e anda para a glória de Deus. E ele levantou. Esse mesmo Deus poderoso, Rei dos reis, que não desanimava ninguém, não entristecia ninguém, não criticava ninguém. Ele chegava, onde ele chegava, a luz dele brilhava. E todos eram curados. Todos aqueles que crescem. Onde ele chegava, ele alimentava para a glória de Deus. Onde ele chegava, ele estava triste, saía alegre. Como ele diz no Evangelho aqui de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o fardo de Jesus é leve, ele não coloca fardo pesado em ninguém. Ao contrário, ele pega o céu. Os problemas do dia a dia, o que for, e pega para ele. É só você entregar e confiar nesse Deus. Esperar nele. De todo o seu coração, de toda a sua alma. É buscar ele. Buscar, desejar. Jesus, ele estava vendo esse paralítico. Ele já disse há 38 anos. O desejo daquele paralítico era o que? Andar. Levantar para a glória de Deus. E Jesus chegou. Ele chega na minha vida e na sua vida para a glória de Deus, que a palavra dele jamais cairá por terra, nem voltará vazia, como está escrito aqui também. A certeza das promessas de Deus, Hebreus, capítulo 6. Porque quando Deus prometeu, fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperar com paciência em Deus. E não se desesperar jamais, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E Deus chega. Jesus chegou na vida desse homem. Porque há momentos na nossa vida que é eu e Deus, é você e Deus chega quando ninguém mais pode te ajudar. Deus é nesse momento que ele chega, porque veja aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que por nós foi feito, mas esse sim não tem pecado nenhum. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 ladrões, um criticava Jesus, que se ele era filho de Deus, descesse da cruz, salvou os outros, salvou a si mesmo. Mas o outro, ele disse, nós estamos aqui porque merecemos. E esse é inocente, nenhum pecado tem, nada de errado ele fez. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como Deus é poderoso e ele reconheceu a soberania de Jesus. Jesus naquele estado, com aquela coroa de espinhos, aguentado, mas ele reconheceu e se arrependeu e viu que Jesus era o Deus, Criador dos céus e da terra.
Então, o que você tem que fazer? Colocar a sua confiança em Deus e crer. Se creres, verás a glória de Deus. E não ficar reclamando. Ah, que alguém te abandonou. Ah, que alguém te deixou. Ah, que você não tem um pai. Você tem um pai, Criador dos céus e da terra, que dá ordem às estrelas e aos mares os seus limites. Quando eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe separou do meu pai. E aos 5 anos, ela foi me colocar no colégio, né, me matricular. E falando com a diretora lá, assinando lá os documentos, né? A diretora perguntou, e o pai da menina? Ela disse, não, eu resisti sozinha, eu não quis registrar. Foi o que ela falou, né? O lado dela, né? Mas quando eu procurei saber, que eu cresci, né? Peguei mais entendimento, conheci ele, conversando com ele, ele dizia que foi ela, e um jogava para o outro, né? Mas quem paga é a criança, né? Que é inocente, né? E eu ficava naquela dúvida, assim. Mas alguém chegou para mim, um filho de Deus, o irmão dele que era um homem de Deus, justo, fiel a Deus, um homem sábio. E disse, minha filha, não liga para isso, para essa coisa de pai. Você tem um pai que deu a vida na cruz do Calvário por você, Criador dos céus e da terra, é do ouro e da prata. Então não se preocupe com isso, não ligue para isso. E eu coloquei aquela mensagem positiva nos meus pensamentos e não dei ouvido mais e cresci para a glória de Deus, né? Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te chamei, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Deus conhece os seus escolhidos desde o ventre da mãe. Então, o que acontece ao seu redor, não fique perguntando por quê, para quê, para quê. É para que Deus te leve a lugares que você jamais imaginou. Eu estou aqui nesse momento, passando essa palavra de Deus para você, é porque eu tenho a plena certeza que Deus também fará coisas grandes em sua vida. É só você crer e confiar que esse Deus poderoso já chegou na sua vida, na minha vida, para a glória de Deus, né? E em nome de Jesus, terminar esse vídeo para a glória de Deus orando. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor que dá ordem às estrelas, Pai, e os mares, os seus limites. Neste momento, ó Deus, eu te peço, Pai, agora, visita, Pai, cada vida, Senhor, cada ser humano, Senhor, até os confins da terra. Visita, Pai, nos hospitais, Pai, os que se encontram enfermos, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Teu Espírito Santo, Pai, derrame sobre eles, Pai, o seu bálsamo, sobre elas, Pai, sobre cada criança, Pai, sobre todos, Pai, que buscam, Pai, a Sua palavra. E também, Senhor, aqueles que não conhecem, porque o Senhor, Pai, como o Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 16, não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vá e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires em meu nome, crendo eu farei, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, toque, Jesus, no mais profundo, Senhor, dos corações, visitando, Senhor, cada vida, Senhor, cada coração, Pai, cada pensamento, porque Tu és um Deus, Pai, que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus, Pai, que é Pai verdadeiro cada vez mais, Pai. Que o Senhor, Pai, está sempre de braços abertos, de mão estendida, Jesus, para nos abençoar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, guarde, Pai, cada vida, Pai, até os confins da terra, em todo lugar, Pai. Pelo ser adulto, Pai, nos lixões, nas esquinas, Pai. Visita, Senhor. Como o Senhor diz no Salmo 113, que o Senhor levanta do pó, da cinza, para fazê-los assentar com os príncipes.
sim, com os príncipes do seu povo, Pai. E o Senhor é o Deus que faz. O Senhor tem todo o poder, ó Deus, nos céus e na terra, Pai, para fazer maravilhas. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, e sempre será, Pai. Visita, Pai. Guarda, Pai, livra de todo mal. Guarda a família, Senhor, meu Deus. Ó Deus maravilhoso e aparecido, que Ele sempre pede oração, Pai, para a família. E todos, Pai, que pedem oração, os que não pedem também, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai. Guardando, Pai, e livrando de todo mal. E que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos. Que a consolação do Espírito Santo te abençoe e te guarde hoje para todo sempre. Amém.